vai preparar um beijinho cetogênico, low carb, fit, saudável, da forma que vocês quiserem, porque essa receita é muito prática, muito deliciosa também e vai servir tanto para a gente rechear o nosso Ballerine Prestígio, como fazer outros recheios de bolos que vocês quiserem compor aí com massas, né, deliciosas, como apenas a de chocolate ou de chocolate com coco, mas também ela é tão versátil que da mesma receita você pode fazer os beijinhos, bolear os beijinhos, e eu vou mostrar esse segredinho para vocês no final dessa aula. Então vem comigo que é muito prático. Eu já estou aqui com os ingredientes e você vai estar utilizando o leite de coco, o creme de leite, você pode estar utilizando o creme de leite zero lactose ou o creme de leite tradicional ou até mesmo o creme de castanha de caju, que vai ficar bem delicioso e aí você ainda tem uma receita sem os lácteos, tá? Então o creme de leite ou de castanha, vou colocar tudo na panela. O meu mix de adoçantes, no caso eu tô usando o eritritol com a estévia, então coloco aqui essa receita. Se você estiver utilizando, né, uma receita funcional, você pode substituir pela mesma quantidade de um açúcar não refinado, como o açúcar demerara, tá? Coloco o coco ralado e aqui vai muito a gosto também. Se você gostar de um beijinho, né, com mais coco, você pode estar adicionando mais coco, ou com menos, mais cremoso, você pode adicionar um pouquinho menos de coco. E o extrato de baunilha, para dar aquele saborzinho e finalizar de compor a nossa receita. A minha indicação aqui é vocês utilizarem uma panela um pouco mais alta, porque ele começa a borbulhar e realmente explodem algumas bolhas aqui perto do nosso rosto. Então a minha indicação é que vocês utilizem uma panela mais alta para prevenir de alguma bolha saltar no rosto de vocês. E é muito simples, gente. Vocês vão mexer aqui, misturar todos os ingredientes até que comece a aparecer o fundo da panela. E eu tenho duas dicas bem importantes nesse caso. Uma, se você estiver utilizando o eritritol ou o xilitol, né, como adoçante, você precisa lembrar que a gente não pode reduzir muito as quantidades dos líquidos para evitar que o nosso doce cristalize, né? Então a gente não pode deixar esse nosso creme com pouca quantidade de líquidos, porque aí a gente vai fazer com que cristalize um pouco mais rápido. Se você ainda tem medo do seu doce cristalizar, você pode estar utilizando uma pitadinha, uma pitada, gente, no máximo 1 grama de cremor tártaro. Mas eu não vou utilizar porque não aconteceu comigo ainda de cristalizar esse beijinho quando eu utilizo nos recheios de Ballerine, por exemplo, porque a gente quer um recheio mais cremoso, a gente não quer um recheio firme, então a gente quer um recheio mais cremoso, então não precisa realmente reduzir demais essa mistura, porque a gente já tem, né, o creme de leite que tem uma consistência boa e também a gente já tem os polióis que também vão deixar essa mistura mais firminha. Agora, se você quiser transformar esse nosso beijinho em docinhos para bolear, né, em beijinhos mesmo, eu não indico que você fique reduzindo até chegar ao ponto de bolear, porque vai acontecer o que a gente está falando agora. Vai cristalizar o seu doce, porque vai reduzir demais os líquidos e aí pode acontecer de cristalizar o seu doce, mesmo utilizando o cremor tártaro. Então a minha indicação é que você adicione nessa mistura entre 100 e 150 gramas do chocolate branco, né, sem açúcar, ou chocolate que você tem o hábito de utilizar. Por quê? Porque aí eu não preciso reduzir muito essa mistura e eu consigo a consistência do chocolate para poder bolear os meus docinhos. Então, como eu vou fazer isso, Thalita? Eu vou deixar reduzir e quando chegar no ponto de cobertura, né, ou de recheio para o nosso Ballerine, eu vou desligar, adicionar o chocolate e aí eu vou reduzir mais uns máximo 5 minutos. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto certinho para a gente estar retirando da panela e ficar um doce super cremoso e delicioso. Voltamos. E aqui tá o ponto, né, de recheio para o nosso Ballerine ou o nosso recheio cobertura cremosa, né? Então, olha só, as bolhas realmente explodem aqui, a gente tem que tomar cuidado. E o ponto ideal é esse aqui, ó. Eu passo a espátula na panela e o fundo da panela começa a aparecer, mas você não tem aquela massa que vem toda junto, ela ainda está líquida, fluida, né? Mas a gente vê que começou a incorporar e eu consigo já ver o fundo da panela.
Esse é o momento que eu retiro a minha cobertura para fazer o recheio do nosso Ballerine Prestígio, ou é um momento que eu entraria com o chocolate e aí eu vou reduzir mais uns 5 minutinhos para fazer o ponto de bolear, tá? Então aqui, como eu vou fazer para o nosso Ballerine, eu vou retirar, porque senão vai passar e vai deixar muito grossa, né? Muito firme a nossa cobertura, nosso recheio do Ballerine. Então aqui já estou com meu beijinho. Lindo, brilhante, porque a gente tem as gorduras do coco, do leite de coco, então não precisa adicionar mais gordura. Aqui eu vou cobrir com um plástico filme, sempre encostando no meu creme. Vou deixar esfriar a temperatura ambiente, é muito importante isso também, que vocês não dêem o choque térmico agora, levando direto para a geladeira, que também facilita, né, e nos auxilia a não cristalizar esse doce utilizando os polióis. Então eu vou cobrir, vou deixar descansando e já já eu volto para a gente rechear o nosso Ballerine e decorar esse bolo delicioso, low carb, fit, super inclusivo e ainda se encaixa na dieta cetogênica. Você não vai ficar de fora dessa, não é? Então, para receber o próximo vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu te espero na próxima aula.